No primeiro século havia uma oração que os judeus acostumavam recitar. Eu vou pedir ao pastor que nos ajude. Como era essa oração? É uma oração bem interessante. Eles diziam assim: Bendito és tu, ó Senhor nosso Deus, Rei do universo, que não me fizeste um gentio. Bendito és tu, ó Senhor nosso Deus, Rei do universo, que não me fizeste um escravo. Bendito és tu, ó Senhor nosso Deus, Rei do universo, que não me fizeste uma mulher. Este era o costume nos tempos de Jesus. Essa era a oração que Jesus escutava também dos lábios deles. Por isso, o foco da lição desta semana é entender como devemos refletir a atitude de Jesus no que respeita às mulheres. Vamos à segunda parte de nosso esboço. As mulheres no ministério de Jesus é o título da lição número 6. Já estamos chegando na metade de nossas lições e acho que estamos aproveitando muito, especialmente a forma linda como Lucas explica a vida de Jesus e quantas lições estamos tomando para o nosso tempo. Para comentar essa lição, está conosco mais uma vez o pastor Adenilton Tavares, que é professor de teologia da Faculdade da Bahia, IAN, bem conhecida como IAN. E vamos a pedir a Deus que nos abençoe nesse momento. E muito obrigado por estar conosco mais É um uma vez. prazer estar aqui novamente. Vamos orar? Vamos orar. Senhor nosso Deus, querido Pai, estamos juntos outra vez para estudarmos a Tua Palavra. Vamos estudar um tema muito importante, a participação das mulheres no ministério de Jesus. E rogamos a Tua bênção e a direção do Espírito Santo. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos falar de 3 assuntos. Especificamente, qual era o contexto da vida das mulheres no tempo de Jesus, o papel das mulheres no ministério de Jesus e como Jesus ministrava as mulheres naquele tempo. Vamos começar então com nossa primeira parte. Como era o tratamento que havia às mulheres no tempo de Jesus? A mulher no tempo de Jesus ela tinha algumas limitações, digamos assim, do ponto de vista social. Para a gente ter uma ideia, se a mulher era solteira, ela devia obediência ao pai. Se ela era casada, ela devia obediência ao marido. E se ela era viúva, ela devia obediência ao filho mais velho. Ou seja, a vida da mulher estava sempre condicionada a um homem, ou ao pai, ou o filho, ou o esposo, né? Por essa razão, por exemplo, não se via bem um homem conversar com uma mulher num ambiente aberto. Num ambiente aberto. Ela tinha limitações do ponto de vista da herança. Quando o pai distribuía a herança, a mulher tinha a menor parte, ainda que ela fosse a filha mais velha. Enfim, nós estamos falando de uma sociedade que é patriarcal e, por que não dizer também, de certo modo, machista. Uhum. E esse costume popular daquele tempo era própria da sociedade só judeia ou também romana e de todas as comunidades que estavam em redor de Israel? Alguns comentam que o patriarcalismo era uma coisa que era comum no mundo antigo. Agora, parece que nas comunidades semíticas, nas nações ali de Israel e circunvizinhas a Israel, parece que a prática era muito mais intensa. Uhum. Então, a gente observa que no Novo Testamento isso se torna bem visível. Não que o Novo Testamento esteja abonando, mas o Novo Testamento acaba expressando, mostrando como era essa condição social do mundo da época, especificamente do primeiro século. Uhum. E Jesus veio justamente para poder equilibrar essas coisas, né? Uhum. E por isso que na genealogia de Mateus já entram 3 mulheres. Uhum. Por isso que Jesus não cura somente homens, Uhum. cura mulheres, e cura anciãos, e cura crianças. Então, ele se importa com todo mundo. Uhum. Qual era o papel das mulheres no ministério de Cristo? Então é interessante a gente observar a maneira como Lucas lida com essa questão da participação da mulher no ministério de Jesus. Lucas é o evangelho em que nós encontramos, digamos assim, a maior participação
das mulheres no ministério de Jesus. Nós temos menção a diversas mulheres, a Isabel, Ana, a viúva de Naim, a pecadora na casa de Simão, Joana, Susana, as filhas de Jerusalém, menção a muitas viúvas, ou seja, existe uma participação intensa das mulheres no ministério de Jesus. E algumas delas, assim, uma participação, digamos, nobre. Por exemplo, Maria é a mãe de Jesus, e Lucas dispensa uma parte da sua introdução, da parte inicial do seu evangelho, para falar da mãe de Jesus, né? Nós temos Isabel, nós temos Ana, que é uma mulher de 84 anos, viúva, pobre, mas ela vivia na esperança do cumprimento da promessa do Messias. Ou seja, ela tem uma participação ali no capítulo 2 de Lucas, os versos 36 a 38. Enfim, Lucas reserva um bom espaço do seu evangelho para falar da participação das mulheres no ministério de Jesus, justamente porque ele acredita que Jesus deu bastante espaço, não somente para as mulheres, mas para todas as classes. Uhum. Algumas mulheres ricas rodearam a Jesus, inclusive, né? E prestavam atenção, cuidados, porque quando Jesus caminhava com os seus discípulos e algumas multidões, algumas mulheres acompanhavam aí perto a Jesus. Exato. Nós temos, por exemplo, no capítulo 8, no capítulo 23, no capítulo 24, nós temos menção a algumas mulheres que prestavam assistência a Jesus em seu ministério. Nós temos, no capítulo 10, menção a mulheres que apoiavam o ministério de Jesus. No capítulo 18, nós temos mulheres que apoiavam o ministério de Jesus através de oração. Nós temos no capítulo 23, mulheres que estavam ali ao pé da cruz. E nós temos no capítulo 24, Lucas mostrando que as mulheres, algumas mulheres são as que primeiro dão testemunho da ressurreição de Jesus. É o privilégio, Ou seja, né? o privilégio. Elas participam do início ao fim do Evangelho de Lucas. Agora, como Jesus ministrou as necessidades das mulheres em forma geral? Qual era a forma como ele se comunicou com elas ao longo do seu ministério? Nós podemos destacar no capítulo 10 aquele episódio em que Jesus está ali na casa de Lázaro, de Maria e de Marta. E é interessante a ênfase que Lucas dá nessa narrativa, né? Nós podemos tirar algumas lições ali. Marta, ela está cuidando dos afazeres, e Jesus, assim, parece que ele está repreendendo a ação de Marta. Mas se a gente observar com atenção o relato, na verdade ele não está repreendendo. A gente poderia até dizer que Jesus não está reprovando o que Marta fez. Jesus está reprovando o que Marta deixou de fazer. Ainda nessa história, a gente poderia dizer que Jesus não questionou o empenho de Marta, mas as prioridades de Marta. Agora, por que Lucas está chamando atenção para tudo isso? Para colocar como clímax a ação de Maria. O que Maria está fazendo? Maria está ali aos pés de Jesus. E no final da narrativa, Lucas mostra que Jesus diz, olha, ela escolheu a melhor parte. Então, Jesus estava, como nós comentamos no início na primeira lição, Lucas está enfatizando o Jesus que está aberto a todas as pessoas, o Jesus que está acessível a todas as pessoas. E Jesus estava ali permitindo ser tocado por Maria, uma mulher que ela é descrita como pecadora. Então, mais uma vez, nós temos Lucas enfatizando o fato de que Jesus está aberto e de que existe um espaço para todas as classes, mulheres, crianças, ricos, pobres, enfim. Jesus é o Jesus de todos no Evangelho de Lucas. Jesus rompeu alguns paradigmas daquele tempo, né? Algumas normas. Por exemplo, ninguém podia conversar com uma mulher, como você manifestou já no início, em um lugar aberto. Se não conhecia aquela mulher, nem sequer se falava, né? Nem sequer se podia tocar a uma mulher, nem ser tocado por uma mulher. Era escandaloso isso. Tampouco se podia tocar os mortos. Coisas dessa natureza Jesus fez, porque por trás daquela ação estava a salvação. Como fazer saber o limite entre romper algumas regras e não romper princípios, né? Porque eu me surpreendo muito como, por exemplo, Maria Magdalena entrou, não só tocou a Jesus, beijou, pior ainda, né? Um beijo seria escandaloso, mas ela fez tudo isso. Exato. É interessante quando Jesus se dirige a ela, ele se dirige de uma forma muito respeitosa,
né? Mulher, onde estão os teus acusadores? Né? Algumas pessoas que olham para essa narrativa imaginam que essa é uma forma, digamos assim, meio que desrespeitosa de se dirigir à mulher, mas é justamente o contrário. Jesus utilizou essa mesma expressão em relação à sua mãe. Então, Jesus se dirigia às mulheres de maneira muito respeitosa, dando para elas a dignidade que elas têm e que elas merecem. Ou seja, Jesus tinha uma forma muito especial de tratar cada uma das pessoas. A compaixão estava acima da cerimônia, estava acima dos rituais. Por exemplo, em relação, no caso da viúva de Naim, ele toca ali, que isso era um problema ritual, mas a compaixão está acima de tudo isso. Eu me lembro, por exemplo, quando nós pegamos o livro de Jonas, quando Jonas está lá, chateado porque toda a nação de Nínive se arrependeu, ele ora dizendo assim: Senhor, é por isso que eu não queria vir pregar. Aí nós encontramos no capítulo 4, verso 2, Jonas dando 5 características de Deus. Eu sabia que tu és Deus clemente, misericordioso, compassivo, grande em amor e que te arrependes do mal. Se a gente analisar essas 5 expressões, a meu ver, elas acabam significando exatamente a mesma coisa. Então, Jonas está expressando um conhecimento que havia já no Antigo Testamento. E Jesus veio para mostrar exatamente tudo isso, como Deus é. Eu lembro que outro dia eu estava lendo o texto de um autor e ele diz o seguinte: se você quer saber como Deus é, olhe para Jesus. Jesus tratava as pessoas com compaixão. Para ele, a compaixão estava acima desses cerimonialismos, esses rituais de menos importância. Uhum. E, sem dúvida, que a forma como Jesus ministrou as necessidades das mulheres, isso mostra que nós também não deveríamos fazer acepção de pessoas, né? Nem de crianças, nem de adultos, todo mundo é valioso para Deus, porque a principal razão por que Deus, ou Jesus, ressaltou e cuidou de todos por igual, é porque não há ninguém superior a ninguém, né? Nem inferior tampouco. Exato. Vamos ouvir agora a palavra do autor, que vai fazer um comentário da lição desta semana. Now, in many of the passages, Em muitas das passagens no livro de Lucas, é mencionado que Jesus se importa com todas as pessoas. all people, including, E isso inclui as mulheres e as crianças. now, you look at A gente olha para essa sociedade em que Jesus in which viveu, Jesus functioned. The Roman a lei romana, or the Greek, todas as práticas they gregas, had very little, eles têm pouco respeito para com as mulheres. they were just Elas são tools. apenas ferramentas para os seus interesses. They were kind of machines Apenas um for tipo de growing máquina para conceber crianças. up. They were servants São who empregadas cooked para your preparar a sua comida. food. They did not have Elas não tinham respeito e dignidade. and dignity. But Jesus came Mas Jesus veio and para se importar was able to e give dar to dignidade às mulheres. For example, a widow comes Por exemplo, a to the viúva village da of vila Nain. de Naim, Her son, no cortejo fúnebre do seu único filho que estava morto. and everyone is E concerned todos estavam preocupados em abrir caminho para Jesus passar. sidelined. Make way O grande for médico, Jesus, the great miracle worker. Let him go. e deixaram a viúva de lado. Women, the weeping woman, step aside. But Jesus Mas Jesus para and looks at e her olha para and aquela takes care mulher, of her need. se importa com ela, Another example, cuida das suas the necessidades. woman who had E um outro exemplo a da mulher disease que that tinha uma doença que lhe incomodava há anos. afflicted her for years. And she was Ela foi ostracized. deixada de lado. She was put away. Ninguém se aproximava She could dela, not be approached nem by seus her family. irmãos. She could not Ela não have the poderia ter affection o afeto de of seus father. pais, She could not have ter amigos, male porque ela friends. tinha essa doença Because she had this sickness, this disease, que não parava de insatiable. sangrar. But Jesus Mas Jesus permite permits her. que ela se aproxime. She touches Ela toca em seu his manto garment. e Jesus percebe que dele Immediately saiu o notices poder. that power has gone from him to her. So for Jesus, Então, para Jesus, não se trata de homem ou mulher. it is the O que measure importa of é a sua fé, e é a essa fé to that que ele measure of responde. faith, Jesus responds. So how
Jesus atende a homens e mulheres sem distinção. Tudo depende de quanta fé você tem. E nós podemos nos surpreender quando vemos no livro de Lucas que Jesus tinha mulheres como suas discípulas. E algumas delas eram ricas e ajudavam financeiramente o ministério de Jesus. As mulheres tinham um papel importante a desempenhar no ministério de Jesus, naquela época, e no ministério de Jesus hoje em dia. Todos têm lugar. Homens podem desempenhar um tipo de trabalho, enquanto mulheres podem fazer um outro tipo de trabalho. O serviço de Jesus está disponível a todos, a homens e a mulheres. Por isso que Paulo diz, em Cristo não há homens ou mulheres, não há judeu ou gentil. Nós temos um evangelho universal. E é esse evangelho que Lucas tenta retratar. Embora sejam iguais perante de Deus, homens e mulheres não são idênticos. Isso mostra que existem características específicas na personalidade de cada um que enriquece a vida da igreja. Assim que todos podemos ser diferentes por características diferentes, mas somos todos iguais perante de Deus. E tomara todo mundo possa fortalecer a igreja com suas próprias características e poder todos ser tratados como iguais, porque todos somos filhos de Deus. Alguma aplicação mais? Pastor, quando nós analisamos a vida dessas mulheres, algumas coisas vêm à mente. Por exemplo, essas mulheres, elas tinham família, elas tinham seus afazeres, algumas delas deviam ter filhos, mas é interessante que elas colocaram o reino de Deus em primeiro lugar na vida delas. Elas participaram ativamente do ministério de Jesus. E eu acho que essa é uma lição importante. Todos nós temos nossas ocupações, mas Jesus nos ensinou que o reino de Deus deve vir em primeiro lugar. Eu acho que essa é uma lição que nós podemos aprender do testemunho dessas mulheres. E eu queria terminar com a última parte, que é a criatividade, fazendo uma oração por vocês. Vamos passar a última parte em nosso esboço. Provavelmente tem muitas pessoas que estão nos assistindo agora, são mulheres, homens, enfim, mas agora quero me concentrar nas mulheres que estão nos assistindo. Há uma missão muito importante que cada um de vocês pode fazer. Há uma declaração marcante no livro de evangelismo que diz que elas podem fazer nas famílias uma obra que os homens não podem realizar. Podem chegar bem perto do coração de aqueles que estão além do alcance dos homens. Seu trabalho é necessário. Assim como é necessário o trabalho de uma mãe com seu filho, de uma esposa para com seu esposo, de uma senhora piedosa com outras mulheres jovens piedosas. Muitas ações que só as mulheres podem fazer são necessárias e também são parte do plano de Deus. Eu queria orar pelas mulheres, por as mães, pelas esposas, pelas filhas, para que em nossa igreja elas possam também ser muito úteis e ser utilizadas poderosamente pelo Senhor. Vamos orar? Querido Pai, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor concedeu a cada um de nós uma mãe, concedeu uma filha ou uma esposa, e o Senhor possa abençoar ricamente o ministério de cada uma delas, e ao serviço teu. Em nome de Jesus. Amém.